Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estamos de volta com mais um assunto aqui no Agro 360 Podcast. Agora vamos conversar com dois engenheiros, olha só, com Arthur Passos, que é engenheiro agrônomo, e o Luan Marcos, que é engenheiro ambiental. Vamos falar aqui sobre licenciamento ambiental e também sobre avaliação de propriedades rurais. Olá, bom meninos, dia, muito obrigada. Lara, tudo bem? Bom dia, Lara, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Os negócios estão sempre acontecendo, né? O pessoal está comprando, está vendendo, essa questão do licenciamento, de seguir as regras, as leis, hoje também está muito em alta e está todo mundo buscando por informação sobre esses assuntos, né? É isso. Hoje a gente vê que os órgãos ambientais eles estão bem mais restritos em relação às leis ambientais, né? E isso vem sendo aplicado. O Tocantins hoje é praticamente um celeiro nessa parte de fiscalização, né? Os órgãos, tanto o Naturatins quanto o IBAMA, são muito atuantes aqui. E a gente tem visto como isso tem sido cumprido, essa legislação aqui, né? O Luan, que é o nosso engenheiro ambiental, trabalha diretamente com isso. Isso tem trago importância relevante, né, para o Estado, notoriedade, né? O Estado tem investido em fiscalização, né, e tem gerado demandas. Cada dia os produtores rurais estão se preocupando mais com a regularidade ambiental, evitar multas, embargos, se preocupar realmente com entraves, né, que podem ser gerados por consequências de não regularização ambiental. Então hoje os critérios mais importantes estão entre as áreas úteis do imóvel, né, se é um imóvel de pecuária, se é um imóvel de agricultura, se é um imóvel que tem seu licenciamento para piscicultura também. Então a garantia dele determina basicamente quanto que ele vai tomar de crédito na instituição. O que seria um ponto positivo e um ponto negativo na hora de fazer essa avaliação? Um ponto positivo seria o seu percentual de área útil, por exemplo. Quanto que aquela propriedade expressa de potencial produtivo. E o ponto negativo são os alertas, se ela há algum passivo ambiental, se ela tem um desmatamento irregular, se ela foi acometida de alguma queimada irregular. Então hoje, tanto a parte da avaliação, ela leva muito em consideração os passivos ambientais que aquela propriedade pode ter, em decorrência de um uso errado de um fogo ou de um desmatamento sem licenciamento. Então isso aí trava qualquer operação de crédito. Região, muda muito o valor de uma terra? Muda significativamente, né? A gente vê que as regiões mais produtivas, né, tendem a ter um valor de especulação do hectare mais alto do que regiões não tanto produtivas, né? Outra coisa que influencia muito no valor, por exemplo, uma propriedade que tem uma irrigação por pivô ou por inundação, então isso tende a majorar seu valor. Pela questão da exploração ambiental? É porque você pega uma propriedade irrigada hoje, você consegue fazer até 3 safras, né? Então aquela propriedade ela tem uma rentabilidade maior do que uma propriedade onde você faz apenas uma safra ou uma pecuária extensiva. Então esse é um incremento que majora muito o valor. A questão das suas estruturas também, né? Silo, secador. Falando aqui do estado de Tocantins, as terras, a gente poderia, relacionando a média nacional, são terras valorizadas? A média é complicado você falar em média nacional, porque você vai falar em São Paulo, você tem um valor de hectare. Você vê em Goiás, que está próximo aqui, a gente tem quase que o triplo, né, do valor do hectare do que é praticado no Tocantins. Então, assim, a gente não consegue muito falar em média nacional, porque é muito regional, né? Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, já é outro valor de terra. Mas o Tocantins, ele tem evoluído gradativamente, né? A Fazenda Estrela do Norte, hoje nós fizemos já, acho que é a terceira avaliação que a gente faz para a instituição financeira. Então a gente começou em 2021, foi a primeira avaliação que a gente fez para uma instituição financeira daqui, e a gente vê o quanto evoluiu, né? O quanto a gente avaliou em 2021 e o quanto vem sendo avaliado hoje. Então a gente vê o quanto essa propriedade cresceu expressivamente. A valorização em pouco tempo é significativa. Muito, ela mais que triplicou o valor, né? Desde a época que ainda era parte pecuária, parte agricultura, e hoje a gente vê como ela está bem de estrutura, né? E os tratos que vem sido dado ano a ano no solo, vai majorando o valor da terra também. E assim, Lara, puxando um gatilho dessa questão de majoração, nós da Agropass constituímos um laudo muito coeso, né? As instituições financeiras têm dado esse feedback para a gente muito positivo, porque eu como engenheiro ambiental e ele como agrônomo, né, entendendo muito bem da parte de avaliação,
sejam das estruturas, sejam realmente da área produtiva do imóvel. E eu, agregando nesses aspectos ambientais, que a cada dia as instituições financeiras têm se precavido para que, em um exemplo de uma venda, de um futuro não pago por parte do produtor, uma execução, e aquele imóvel ser executado e ter um aspecto ambiental e dificultar totalmente a venda, né? Então, isso é muito importante e tem dado visibilidade, renome a Agropassos no norte do país quanto à parte de avaliação. Essa questão que eu estou falando é muito importante. O embargo ambiental, ele não trava só a propriedade, trava também o CPF do produtor, né? Então, a importância... Não só o CNPJ. Não só o CPF ou o CNPJ, né? Tanto o imóvel quanto o possuidor dele fica inapto para operação de crédito, para vender a produção dele, seja ela de carne ou grãos. Então, a importância de estar muito atento a essas questões. Então, o Arthur disse aqui para a gente que uma propriedade que está dentro das regras ambientais, ela tem uma valorização maior. Como que funciona essa regularização, Luan? São vários pontos, são coisas mais gerais? Como que funciona esse trabalho? A regularização ambiental, quando eu falo regularização ambiental da atividade rural, no geral, ela regulariza a atividade em si, né? Então, se é pecuária, agricultura, regulariza como um todo. Então, em uma propriedade rural tem atividade de apoio, por exemplo, um posto de abastecimento, uma oficina mecânica, e tudo isso entra na regularização ambiental, né? É uma junção de empreendimentos ali no mesmo imóvel, né? Então, essa seria uma regularização completa. Quando a gente puxa para a parte de avaliação, a parte de avaliação tem nos posicionado a analisar melhor muito desmatamento, porque estamos numa crescente, né, na região do Matopiba. Então o cinturão agrícola tem subido, né, para a nossa região, já subiu e está numa crescente ainda maior. Então os desmatamentos, as conversões de atividade, sejam de pecuária para agricultura ou novas áreas em atividade, tem aumentado a cada ano. Então as instituições financeiras têm nos cobrado se de fato aquele desmatamento, aquela conversão de atividade foi de forma legal. Então a gente tem atuado muito bem nessa parte, né? Atrelando imóveis que às vezes estão com passivo, e a gente buscar a viabilização dessa regularização desse passivo. Essas regras, essas exigências, elas têm ficado mais severas ou não? Não tem mudado muito com os últimos anos? Não é que as regras, mas a legislação permaneceu, né? O Código Florestal é um código muito bem amarrado, mas que não é que a fiscalização tende aumentado, né? Para que realmente se cumpra o Código Florestal brasileiro. Então, não é que a legislação, ela, vamos dizer assim, apertou mais, né? Luan, você como um profissional da área, já experiente, visita muitas fazendas. O que você mais vê assim de dificuldade do produtor? Qual que é o maior erro que você vê, encontra na sua experiência como profissional? Na minha experiência profissional, na verdade, os produtores seria um pouco de falta de conhecimento, né? De saber que tem que regularizar certa atividade. Por exemplo, tem que regularizar só a atividade de pecuária no meu imóvel, mas tem um barramento. De fato precisa? Então ele precisa de uma empresa séria que esclareça para ele desde o início que de fato ele precisa regularizar por completo, né? Para que não fique uma pendência ali posteriormente e pegue ele de calça curta, desprevenido, entendeu? Então assim, mais uma transparência. A gente vê que na região norte tem sido muito convencional de profissionais às vezes agirem de má fé e regularizar parcialmente, e aí por consequência disso lá na frente o proprietário se dificultar, se complicar. Então esse trabalho é feito em conjunto, porque a avaliação do imóvel tem tudo a ver com essas boas práticas ambientais. Tem. Hoje as instituições financeiras, elas buscam isso, né? As avaliações, elas são basicamente para você comercializar um imóvel ou para você dar ele em garantia. Então, ou perícia judicial, mas não dá para você pensar só em valor e deixar de lado a parte ambiental, né? O segmento das leis ambientais. Então, isso tem melhorado muito, mas ainda existem pessoas que taxam muito o agronegócio, os produtores rurais,
como pessoas que estão devastando, que estão sendo irresponsáveis com terras, com recursos naturais, e isso não é verdade. Inclusive, olha só, estão aqui os agrônomos explicando, contando para a gente essa experiência, esse trabalho feito no dia a dia, que existem leis, né, que os produtores precisam cumprir até mesmo para ter acesso ao crédito, para continuar plantando, para que a terra seja mais valorizada. Hoje só se viabiliza, né, uma produção agrícola se o produtor, se a empresa estiver regulamentada, né? E muita gente, algumas pessoas ainda acreditam que não, né? Sim. As pessoas que não participam, não acompanham muito. Por isso que é muito importante a gente debater e conversar sobre esse assunto. Para esclarecer isso, que muita gente nem imagina. É importante esse ponto que você está puxando. Eu desafio a qualquer outra atividade que siga tanto a legislação ambiental quanto um produtor rural. Você pode ver pelo fato assim, do descarte, né, de agrotóxico, dos vasilhames, as leis de APP, de área de reserva legal, de uso. Então a gente hoje vê que o produtor rural é o nicho de mercado que mais segue a legislação ambiental. O Brasil tem um dos melhores modelos de logística reversa de embalagem de defensivos. Somos referência nesse assunto. E é claro que isso não é muito divulgado por outros países, que inclusive muitas autoridades de países vizinhos, de países europeus, comentam sobre, estão sempre levantando, deixando em vogue deixando em dúvida essa responsabilidade ambiental do Brasil. Mas, na verdade, eles se beneficiam disso. Porque vender o Brasil como um país que realmente é regulamentado, que realmente faz boas práticas, não é bom para eles, porque a gente está competitivo no mercado. Como é que ele vai falar bem do concorrente dele, né? Exatamente. Então, a gente tem que se informar para fazer cada vez mais uma avaliação crítica, né, do que está acontecendo. Quem está falando mal da nossa produção? Essa pessoa se beneficia? Esse país se beneficia? Claro! Né? Então a gente tem que propagar mais esse assunto. Inclusive, quero agradecer muito a parceria de vocês, a presença aqui no podcast. Vocês querem deixar algum recado? Agradecer a gente alguém? Agradece você pelo convite aí. Você, produtor rural, que esteja procurando uma regularização do seu imóvel ambiental ou tomar um crédito bancário, né? Pode estar procurando a Agropass. A gente está hoje com um leque de serviço completo para atender. Muito obrigado, Lara. Esse foi mais um assunto abordado, assunto inclusive muito importante, muito alto, muito em alta no Brasil, em todo o mundo, né? Regularização ambiental, sustentabilidade. E logo, logo a gente volta com mais assunto aqui no podcast Agro 360. Até mais!